A paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus queridos. Eu sou a pastora Iane Santos e hoje eu gostaria de relatar um testemunho que aconteceu na minha vida. Talvez muitos vão olhar e dizer, nossa, mas que testemunho tão simples. Parece uma coisa tão simples e insignificante. Mas para mim foi algo muito grande e sobrenatural. Gostaria de contar para vocês que um certo dia eu falei para o meu esposo, olha, está faltando açúcar dentro de casa. E nós não tínhamos dinheiro para comprar absolutamente nada. Eu estava preparando o almoço, eu tinha minhas crianças pequenas e eu precisava fazer mamadeira. Eu precisava do açúcar, mas eu não tinha. Então eu fiz o almoço, meu esposo almoçou, foi trabalhar. E eu entrei no meu quarto e eu orei ao Senhor Jesus. E a minha petição foi a seguinte: Senhor, eu preciso de açúcar, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Seja o meu provedor, Senhor, os meus filhos precisam. Para muitos pode ser, irmãos, uma oração tão simples ou algo que você vai dizer, mas é para isso? Você orou a Deus para isso? Mas Deus se manifesta nas pequenas coisas. E eu sempre costumo relatar, nas minhas orações, eu sempre peço para Deus o que eu preciso, somente isso. E eu fui fazer os meus afazeres. E de repente, no meu portão, um homem bateu palma. Eu saí para atender. E quando eu fui atender, ele pegou e falou assim, dona, eu moro em outra cidade, eu vim andando a pé, porque eu tenho filhos pequenos, estou desempregado e o desespero de um pai é tão grande, quando vê o seu filho precisar de comida e ele não ter para dar. E eu saí andando, pedindo de porta em porta. A senhora teria algo para me dar? E eu olhei assim para ele e falei assim, meu Deus. Eu falei, moço, tudo que eu tenho hoje, que eu posso te dar, é um pacote de arroz. Aí ele pegou e falou assim para mim, eu aceito, Deus te abençoe. E eu fui buscar dentro de casa. Eu peguei o pacote de arroz e passei por cima do portão. Quando ele pegou o pacote de arroz, ele disse assim para mim, eu saí hoje pedindo de porta em porta. Eu ganhei várias coisas, mas o que eu ainda não tinha ganho era o arroz. Eu estava esperando ganhar para poder voltar para casa e fazer a refeição completa, o arroz, o feijão, até o tempero eu já ganhei. Mas a senhora espera aqui um pouquinho, que eu vou ali do outro lado da rua e eu volto já. E eu fiquei sem entender e fiquei de pé. Ele atravessou a rua e ele foi à parede. Tinha um saco bem grande encostado. Ele abriu o saco e ele tirou um pacote de açúcar. E ele voltou. E ele olhando para mim, ele disse assim, Deus manda eu te dizer, filha, que eu precisava do arroz e você me deu, mas que você também precisava do açúcar hoje. E ele mandou te dar. E eu estou aqui para dividir, porque mesmo sem ter, você não negou. O teu açúcar está aqui. E eu fiquei olhando e eu disse, Senhor, meu Deus, eu peguei o açúcar por cima do portão. Eu agradeci, ele atravessou a rua, pegou um saco enorme, jogou nas costas e saiu andando e desapareceu. Para você que vai ouvir esse testemunho, talvez você possa dizer que é algo tão simples, que coisa tão boba. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que Deus se manifesta nas pequenas coisas nas nossas vidas. E que Deus sim ouve a nossa oração, quando nós oramos com sinceridade. Mas o segredo, a própria palavra de Deus já nos diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que te vê em secreto, ele te ouvirá. E naquele dia, o Senhor supriu, não o que eu queria, mas sim o que eu precisava. Portanto, se você tem orado ao Senhor,
Eu não sei o que você precisa das mãos dele. Eu também não sei o tamanho, mas tenha certeza. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e tenha certeza que Deus, Ele ouvirá a tua oração e concederá o desejo do teu coração.